Boa tarde a todos. Antes de mais, quero começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, a partilhar convosco um pouco do que é isto do coaching, quais são as suas metodologias e como é que nós podemos aplicar isto no nosso dia-a-dia. Um agradecimento muito especial à Associação Portuguesa de Coaching, ainda mais porque realmente esta semana estamos a celebrar a Semana Internacional do Coaching. Portanto, é uma honra para mim poder estar nesta semana aqui convosco, a partilhar um pouco daquilo que também foi a minha experiência. Agradecer a inspiração dos nossos testemunhos, porque ao ouvi-los fez-me lembrar um pouco também o meu percurso e fez-me lembrar aquilo que, enquanto coach, nós assistimos muitas vezes, que é o abrir os horizontes, como dizia a Rita, a capacidade de compreendermos, tomarmos consciência de outras realidades que até aquele momento nos pareciam completamente desligadas e, por outro lado, a questão do compromisso. Porque de que é que nos serve saber o que queremos, até desenhar um plano, se depois não nos comprometemos a torná-lo realidade? Fica sempre aqui esta questão, não é? O compromisso faz com que as coisas aconteçam. E aquilo que nós somos chamados a fazer, e um pouco até o tema desta sessão, não é? Empreender. A vida só ganha sentido quando nós fazemos acontecer. E quero também começar por dar-vos os parabéns por estarem aqui hoje. Porque estar aqui hoje mostra o primeiro princípio que eu quero deixar. É que vocês hoje já foram empreendedores. Este evento esteve disponível para quem se quisesse inscrever. Mas não se inscreveu toda a gente, inscreveram-se vocês. E o simples facto de vocês estarem cá hoje significa alguma coisa. Muitos de vocês não terão noção, não saberá exatamente ainda o que é, mas a verdade é que há algo que vos chamou a estar aqui hoje. E esse algo é o empreendedor que vive dentro de cada um de vocês. E então, para começar, eu queria convidar-vos, se assim entenderem, a fazer comigo uma viagem. Fazemos todos uma viagem. Quem daqui gosta de viajar? Eu acho que é quase um sentimento universal. Viajar leva-nos para outros mundos, dá-nos outras coisas. E acaba por ser um sentimento libertador. Quantos de vocês, numa viagem, se sentiram diferentes, se sentiram mais livres? Quantos? Quantos de vocês, quando vão numa viagem, levam os títulos atrás de vocês? Quantos de vocês, ao conhecerem alguém que vive num outro país, diz: eu sou estudante de engenharia, eu sou doutor, eu sou português? Normalmente é assim que a gente começa. Eu sou português. Os títulos ficaram. E é um pouco este espírito que eu quero convidar-vos a fazer este percurso, esta viagem. O espírito de quem é viajante, quem gosta de viajar, quem gosta de conhecer o desconhecido. Quem tem a capacidade de largar e abrir-se ao novo. E aqui também podem fazer o paralelismo com o ser empreendedor. Quem viaja é um empreendedor. É preciso coragem para viajar. Então aquelas pessoas que viajam sozinhos, e hoje é muito comum até nos Erasmus, as pessoas vão, as pessoas deixam
tudo e vão. E essa coragem de deixar e ir é ser empreendedor. Porque estamos a fazer acontecer algo. Numa viagem, nós também deparamos com uma coisa que hoje parece que tomou conta do mundo, que é a incerteza. Hoje parece que é tudo incerto. Não há certeza sobre nada, o mundo está muito mal, quando vocês a terminarem o curso não há emprego para ninguém, é isto que nos dizem. Têm que ir para o estrangeiro, porque aqui não há. E nós vamos ficando com isto, dia após dia. E se de repente alguém vos disser, é possível. Se de repente alguém olhar para vocês e vos disser, os recursos não são ilimitados. Há recursos, não são limitados, há recursos ilimitados. Se alguém, de repente, olhar para vocês e disser, vocês têm as respostas para os vossos desafios. A questão é que nós andamos, muitas vezes, perdidos no mar. Somos como estas caravelas. Lembram-se dos nossos antepassados que partiam e que iam à procura de novos horizontes, novos mundos? Hoje, muitos de nós não se atrevem a fazer isso. Não se atreve a olhar, não se atreve a partir, não se atreve a largar aquilo que sempre teve. Não se atreve a olhar para o vento e acreditar que é possível navegar contra o vento. Os nossos antepassados diziam que era navegar à bolina, não é? E é com este espírito de viagem que nós somos chamados a conhecer o mundo, mas primeiro conhecermos a nós mesmos. Esta frase está escrita numa entrada de umas ruínas da Grécia Antiga. Queres conhecer o mundo? Conhece-te a ti mesmo. Quantos de nós querem viajar pelo mundo? Já vimos aqui. Eu perguntei e quase todos levantaram a mão. E se o desafio fosse viajar para dentro de nós? Se o desafio fosse descobrir quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Quando vamos viajar, dizemos, eu sou português. Eu estou neste país e agora vou para ali, vou visitar aquilo. Isso nós sabemos. E agora, nesta viagem interior a nós próprios, quem sou eu? Este quem sou eu fala-nos do autoconhecimento. E o coaching vem-nos falar um pouco disto. É uma viagem que nós fazemos ao interior de nós próprios e onde conseguimos descobrir aquilo que a Rita dizia, que é o desenvolvimento pessoal. Nós conseguimos encontrar-nos. E quando nós sabemos exatamente quem somos, e quando eu digo quem somos, nós vamos descobrir aquilo que somos muito bons, aquilo que somos mais ou menos, e aquilo que temos que melhorar muito. Isto tudo faz parte de nós. Não há a possibilidade de deitar alguma coisa de fora. Mas aí é que está o autoconhecimento. Porque quando eu sei em que é que eu sou menos boa, eu tenho a capacidade de me tornar melhor. Portanto, o autoconhecimento é o início desta viagem. E, no fundo, foi o que os colegas tiveram a partilhar convosco. Tudo isto que eles conseguiram fazer partiu do autoconhecimento. Porque, no fundo, nós estamos todos aqui a falar da mesma coisa. Nós estamos a falar de pessoas para pessoas. Eu quero ser um excelente profissional. Ok, é válido. Mas quem é o profissional? O profissional
profissional, antes de ser profissional, é pessoa. E com quem é que o profissional vai trabalhar? Onde é que ele vai fazer acontecer? É no mundo. É com as pessoas. Portanto, é muito importante esta questão do autoconhecimento. Melhores pessoas exercem melhores papéis. A Rita também dizia há pouco, falo muito na Rita porque foi um caso muito prático da questão do empreendedorismo, da questão prática da empresa. Melhores pessoas começaram a desempenhar melhores papéis. E quando... O que é que as empresas gostam? O que é que as instituições gostam? De pessoas que desempenham maus papéis. Portanto, começa tudo aqui. Se eu quero ser um melhor profissional, obrigatoriamente eu tenho que ser uma melhor pessoa. Eu tenho que me conhecer e a partir daí eu consigo construir tudo. Porque eu há pouco não vos disse uma coisa. O coaching parte de um princípio muito engraçado, mas poderoso. O coaching parte do princípio que cada um de nós é co-criador da sua própria realidade. Aquilo que eu faço traz uma consequência. Portanto, eu crio os resultados que vou obter, sejam eles positivos ou negativos. E, por outro lado, o coaching diz mais. Tens em ti todas as respostas que necessitas para os teus desafios. De onde é que vêm estas respostas? Do eu. Mas depois de conhecer muito bem quem é que eu sou, há aqui uma questão que tem que ser afinada. Como é que cada um de nós opera no mundo? O que é que nós temos? Qual é o instrumento que nós temos, a ferramenta que nós temos para interagir com os outros? Sentidos. Mais. Qual é a ferramenta que nós temos para interligarmos com os outros, para podermos comunicar? E a comunicação vem de quê? Verbal, não verbal. E a não verbal vem de onde? Como dizia aqui o Daniel. Do corpo. A nossa ferramenta primária é esta. É o nosso corpo. Com os nossos sentidos, com a nossa capacidade de comunicação verbal e não verbal. E esta ferramenta tem que estar afinada. Nós temos que conseguir afinar esta ferramenta para conseguir atuar no mundo. Reparem, quantos de vocês já se passaram? Alguma vez? Por alguma razão? Pronto, toda a gente, não é? Eu também ponho a mão porque, de facto, acho que não há ninguém que escape. Há alturas em que nós nos passamos simplesmente. E passamos porquê? Estou aqui a trabalhar neste computador. Quantas vezes, e aposto que com vocês já aconteceu várias vezes, naquele trabalho à última da hora que se tem que entregar e que a impressora deixa de funcionar e que o computador empancou e que foi preciso pedir não sei a quem, mas o computador daquela pessoa também não funcionou, uma série de coisas, e a determinada altura o que nós fazemos? Passamos e muitas vezes até quem sofre é o computador, que mandamos para o chão, ou o telemóvel que nos zangamos porque não conseguimos e mandamos com ele. Que culpa é que tem o computador? Que culpa é que tem o telemóvel? A culpa é nossa. Esta ferramenta não estava afinada. Ela não estava conectada. Nós temos esta ferramenta, é o nosso corpo, mas ele também tem a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E só quando nós conseguimos controlar todas estas dimensões, torná-las alinhadas, é que nós conseguimos atuar com qualidade. E a questão aqui é que nós, todos nós, nos passamos vezes demais. Porque, mesmo muitas vezes, conhecendo-nos a nós próprios, sabendo até quem somos, não temos a ferramenta alinhada, não temos o autodomínio que nos permite implementar as ações e fazer aquilo que realmente queremos
da melhor forma possível, com todos os nossos recursos. Muitas vezes, muitos de nós funcionamos a meio gás. E eu tenho a certeza absoluta que cada um de vocês aí sabe do que é que eu estou a falar. Daquele teste que, por algum motivo, ficou aquém daquilo que eu sei que sou capaz. Daquele trabalho, daquela minha apresentação, seja do que for. Muitas vezes isto acontece, porque eu sei quem sou, eu estou bem, mas depois não estou alinhada comigo mesma. Os meus pensamentos, o meu corpo, todas as minhas emoções não estão alinhadas. Eu não tenho domínio sobre elas. E aquilo que o coaching nos traz, ao trazermos uma nova consciência, é um autodomínio sobre nós próprios. E se nós formos capazes de ter este autodomínio, nós vamos ser capazes de fazer acontecer com domínio, com qualidade. E a qualidade é cada vez mais importante. Sobretudo porque todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, tem implicações nos outros. E nós muitas vezes esquecemos isso. E agora vocês perguntam, pronto, muito bonito, estás aí a dizer, nós temos que afinar isto tudo, primeiro temos que nos conhecer e depois temos que nos afinar, ok? E agora, como é que eu faço isso? O que é que eu posso fazer para, de facto, equilibrar todas estas dimensões? E aquilo que eu vos vou dizer é algo que vocês, muito prático, que vocês podem fazer a partir dos próximos minutos. Reparem, eu estou a olhar para o computador. Estou a olhar para o computador e a partir do momento em que eu olho para o computador, eu consigo perceber minimamente como é que ele funciona. Um exemplo muito fácil de vocês compreenderem o que eu vos vou dizer. Já ouviram alguma vez aquelas pessoas que usam óculos e que por algum motivo andam ali? Olha, viste os meus óculos? Não viste os meus óculos? Não sabes os meus óculos? Eu acho que deixei os meus óculos por aí, alguém viu? E de repente começamos todos assim a olhar, tipo, olha, tens óculos na cabeça. Isto é muito comum acontecer. Quantas vezes nós vamos a um determinado sítio na nossa casa procurar algo, abrimos, olhamos e não vemos. Mas se eu perceber que tenho os óculos, a partir do momento em que os observo, eu tenho poder sobre eles. E aquilo que eu vos vou partilhar convosco é o resgate do poder pessoal. Nós temos poder sobre tudo aquilo que observamos. É muito comum, cada vez mais, parece que estamos aqui imbuídos desta dimensão que nos passaram de que este paradigma de que nós só conseguimos sobreviver, só conseguimos ser alguém, só conseguimos empreender se nós tivermos poder sobre os outros. Eu tenho que ter poder, porque eu, se posso, eu mando. Todos nós já ouvimos isto, querer é poder. Eu quero, posso e mando. Este é um paradigma em que, para se superar, para que a pessoa crescer, ela vê a necessidade de ter o poder sobre os outros. E aquilo que eu vou falar convosco, é de um novo paradigma, em que o poder está nas pessoas. O poder está em cada um de nós. O poder de agir, o poder de observar. E é exatamente esta a técnica que eu disse ainda há pouco, que vocês podem começar a utilizar desde já. O observador, com aquele conceito que eu vos disse. Se eu observo algo, eu ganho poder de agir sobre essa algo. Se eu tenho um comando e eu compreendo como é que o comando funciona,
não é? E eu posso fazer o que eu quiser. E se este comando for o comando da minha vida? Se este comando for o comando do filme da minha vida? Isso é fantástico. Porque a qualquer altura posso chegar lá e posso fazer pause e posso dizer, pá, eu não quero este filme. Eu não é isto que eu quero para mim. Eu quero fazer um filme novo. Eu quero um fim diferente. E posso fazê-lo. Porque eu estou a observar. E mais, como é que eu faço isto? Como vocês quiserem. E posso partilhar convosco, a primeira vez que tive contacto com esta dimensão do observador, achei muito interessante. E decidi dar um nome e até uma imagem ao meu observador. Isto é qualquer coisa, gente. Imaginem quando vocês estão confusos. Já aconteceu várias vezes. Nós temos tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa, assim aquela mente tagarela que faz aqueles filmes e que nós a determinada altura já não sabemos se o filme é nosso, se é do outro e em que parte é que vamos do filme. Nunca vos aconteceu isso, estar ali a pensar pensamentos completamente perdidos em pensamentos? Se nessas ocasiões vocês decidirem chamar o observador, o meu chama-se Ginny. Tem a ver com o grelho do Pinóquio, aquela mente consciente que chama a atenção. Foi este nome que eu lhe dei. E tem mesmo uma imagem. Eu tenho uma imagenzinha, daquelas que saem dos ovos Kinder, das crianças. Saiu-me lá um grilo, a uma determinada altura. E eu tenho lá pousado. E por incrível que pareça, vocês podem dar o nome que quiserem. Experimentem porque isto resulta. Se vocês chamam, vocês estão ali todos complicados e dizem, oh Maria, aquilo até parece que calma aí. Eu sempre que olho para aquela imagem, eu fico dizendo, eu lembro-me que tenho poder sobre aquilo que eu observo. E o observador pode observar o quê? Pode observar muitas coisas. E uma das primeiras coisas que ele pode observar é o nosso corpo. Imaginem, como é que vocês acordam de manhã? Imaginem que vocês acordam um dia de manhã e olham ao espelho. Estão todos a ver, mais ou menos, não é? Acordar de manhã, assim com aquela cara toda sonolenta e tal, e olham ao espelho. E de repente dizem qualquer coisa. Epá, tenho que ir ao ginásio. 2 não passa. O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que vocês observaram o corpo. Vocês olharam e disseram, calma, eu estou a ver e eu não quero isto. E se eu não quero isto, então o que é que eu quero? Eu quero um corpo diferente. E a partir desse momento tomo a decisão de ir ao ginásio. Quando nós observarmos o corpo, nós temos capacidade de atuar sobre ele. A mesma acontece com as nossas emoções, com a nossa mente e com as nossas posses. Quantas vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas emoções que acabamos por magoar alguém simplesmente porque não observamos o que estava a acontecer? E quantas vezes nós temos aquele nó na garganta que não nos deixa falar e não percebemos muito bem porquê? E se eu parar e observar essa emoção? Se eu olhar para essa emoção e perguntar o que é que ela me diz? A partir do momento em que eu observo essa emoção, eu ganho poder sobre ela. E não são raras as vezes em que o simples facto de perceber que estou a ter aquela emoção, ela se vai embora. Experimentem. O simples facto de eu perceber que estou nervosa e não julgar, simplesmente perceber, instantaneamente vocês ficam mais calmos. E com a mente é igual. Já viram aquelas pessoas que passam a vida a reclamar de tudo e depois parece que tudo lhes acontece mal? Eu não quero isto, eu não quero aquilo. Porque o que eu não quero
Todos nós sabemos muito bem. Eu não quero isto. Eu não gosto do meu chefe. Eu não gosto do meu chefe. O meu chefe é um chato. O meu chefe está-me sempre a perseguir. O meu chefe é assim. O meu chefe é só ontem. Cheguei lá de manhã. Fiz-lhe assim. Ele estava mal. Fiz-lhe só. Ele estava mal. O meu chefe. Eu não gosto do meu chefe. Então porquê é que não mudas de chefe? Não posso. Eu estou ocupado o tempo todo. Estou demasiado preocupado. E ele ocupa-me o tempo todo. Então, o que é que tu queres? Sempre que cada um de vocês tiver um pensamento que não seja positivo, pense, torne-o positivo. Eu não gosto disto, então o que é que eu gosto? Como é que eu queria que isto fosse? A partir desse momento, tudo em vós muda. Sabem quando pensamos em alguém ou numa situação, certeza que todos vocês já experimentaram isto. Quando recordamos algum com emoção, quando fechamos os olhos e lembramos alguma situação em que estivemos com amigos, em que estávamos felizes, em que estávamos todos juntos, automaticamente o que é que acontece em nós? Uma sensação boa? Parece que automaticamente ganhamos uma energia diferente. Mas se isto acontece, quando pensamos positivo, imagina o que acontece quando pensam constantemente eu não posso, eu não posso, eu não posso. E chega a uma altura que vocês andam assim. Posso, porque isto é sempre assim, porque a minha vida é uma tristeza, porque eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E a determinada altura não somos mesmo capazes. E se quando todas as vezes que eu disser eu não sou capaz, eu disser eu sou capaz, até o nosso corpo muda. É a mesma coisa quando nós dizemos, por exemplo, tenho um problema. Minha vida está cheia de problemas. Experimentem dizer, com esta carga pesada, eu tenho desafios na minha vida. Mas digam, tenho desafios na minha vida. Quando terminam, parece que já está cá em cima outra vez. É impossível. Porque o sentimento é positivo. E quando o sentimento é positivo, quando os pensamentos, aquilo que nós temos na nossa mente é positivo, tudo se transforma. Os desafios continuam lá. Eles não se auto-resolvem. Vai ser preciso fazer acontecer para os resolver. Mas a forma como eu os encaro, como eu os vejo, é completamente diferente. E depois ainda temos as posses. Quantas vezes já perguntaram a alguém quem é que tu és? Ou de que ele é quem? Tu não sabes quem ele é? Ele tem aquela casa lá em cima e tem aquele carro. É aquele jipe. Nunca viste aquele jipe que passa às vezes aí. É dele. E de repente estamos a identificar-nos com coisas. Cada um de nós é mais do que aquilo que tem. Cada um de vós, cada um de nós, é uma experiência, é uma essência. Todos nós vivemos experiências. E as experiências fazem parte disto. Tenho emoções mais positivas, emoções menos positivas. A minha mente às vezes perde-se em pensamentos. Mas eu sou mais do que isto. Isto são as minhas experiências. E a partir do momento em que eu, através do autoconhecimento, consigo perceber que há uma diferença, há uma linha que separa aquilo que eu sou daquilo que eu tenho, quem verdadeiramente sou e aquilo que as pessoas dizem que eu sou, a partir do momento em que nós estabelecemos essa linha e conseguimos perceber qual ela é, tudo muda. Porque a partir desse momento, os resultados menos negativos não nos afetam. Porque eu não sou esses resultados. Muitas vezes, e isto está escrito em muitos lados, muitos dos empreendedores desistem nas primeiras adversidades. Desistem porque apareceu algo que não estavam à espera. E porque a determinada altura confundiram quem são
com aqueles resultados? Quantos de vós, se vos fosse colocada a possibilidade de fazer tudo o que quisessem, com garantia de sucesso, não faziam? Eles passavam a fazer tudo e mais alguma coisa. Mas o simples facto de haver incerteza faz com que muitas vezes não façamos. Mas se nós conseguirmos perceber que eu não sou esses resultados, e mais, eu não sou esses resultados e eu posso influenciar esses resultados. Porque a partir do momento em que eu vejo que um resultado não me agrada, ou que não vai ao encontro daquilo que eu quero, ou que agora não quero, que eu podia ter querido uma determinada altura e que neste momento já não quero, já quero outra coisa, eu posso sempre alterar. Eu posso sempre tomar consciência, chamar ao observador, o que é que eu quero? Eu quero isto. Então, se eu quero isto, eu vou fazer algo que me permita chegar a este resultado. E se conseguirmos perceber, então, estas dimensões, tornarmos verdadeiros empreendedores. Porque tudo passa a ser desafios. Tudo na nossa vida passa a ser desafios. No coaching, há uma outra dimensão. Aquilo que estivemos a falar até agora baseia-se no potencial que existe em cada um de vocês e no poder que cada um de vocês tem para desenhar a sua vida, para definir os seus objetivos, acreditar nos seus sonhos, planear para os atingir. Quando olhamos para aqui, o que é que vemos? O que é que vocês veem nesta imagem? Pedras. Eu posso adiantar que são diamantes. São diamantes. Partindo do princípio que são diamantes, que mais vocês veem na imagem? Mais alto que estão? Estão em bruto? Sim. Há alguém que falou o negro? Há alguém que disse o negro? No fundo. Já alguma vez foram comprar uma pulseira de prata? Foram a uma orivesaria? Quando vos apresentam as peças, já repararam que há sempre um pano negro a acompanhar as peças? Para sobressair. Foi alguém que disse aí atrás, está escondido. Para sobressair. Aqui, esta imagem retrata um pouco isso. Às vezes, é preciso pano para que alguém brilhe. Partimos sempre de um princípio. Todos temos este brilho. Todos temos a capacidade de brilhar. Todos somos diamantes. Em bruto, como diziam aqui, ou mais polidos. Não interessa. Todos somos brilhantes, somos diamantes. E mais, todos juntos, brilhamos muito mais. Todos juntos temos a capacidade de ter um brilho maior. E muitas vezes, e no coaching isso acontece, o pano é o coach. É aquele que sabe que também é diamante, tal qual como qualquer um de vocês, mas também sabe que o outro é. E permite-se, confortavelmente, anular-se a si próprio para que o outro possa brilhar. Permite que o outro brilhe, que o outro descubra aquilo que é, quem é e como é que pode encontrar as respostas para os seus desafios. O autoconhecimento parte muito deste conceito de nós nos conhecermos e nós percebermos que estamos ligados com o outro. É quase como a palma de uma mão. Já olharam para a vossa mão? Se olharmos para
a nossa mão, o que é que nós vemos? Dedos. E como é que são os nossos dedos? São todos diferentes. No entanto, e apesar de serem todos diferentes, eles não deixam de ser mão. São todos necessários. Eles colaboram entre si, permitem-nos agarrar coisas, permitem-nos escrever, permitem-nos fazer uma série de coisas. Porquê? Porque o dedo sabe, cada um deles sabe que é dedo, mas também sabe que, passando a sua individualidade, também é mão. E a partir do momento em que nós compreendemos isto, em que nós compreendemos que somos indivíduos, que somos únicos, e somos, cada um de nós é único, e é exatamente nessa unicidade que está a riqueza de cada um. A Rita dizia há pouco que às vezes até se achava um pouco estranha, porque as pessoas, quer dizer, ninguém fazia propostas, ela é que apresentava, ela é que fazia, e depois ainda lhe diziam, então, mas vais ter um prémio e tal, és capaz de ter sorte. Mas a verdade é que a Rita sabia que ela era uma pessoa, mas também sabia que era a palma da mão. Ela sentia, por muito provavelmente nessa altura de forma inconsciente, mas ela sabia que era mais e que sentia mais por ser mão. As mãos, os dedos das nossas mãos, são uma verdadeira equipa de alto rendimento. Reparem, temos duas. Temos duas mãos e nunca veem as mãos agarrear uma com a outra. Pois não? Nunca vos aconteceu acordar de manhã e as mãos estarem ali em guerra uma com a outra. Porque as mãos sabem que, além de ser mãos, são um braço, são um corpo e estão unidas pelo coração. E muitos de nós, muitas vezes, esquece disso. Esquece que o outro também brilha. O outro também é único. E que é nessa diferença que todos podemos crescer. E que todos nos podemos tornar mais e melhores. E o que o Cultos faz é muito isto. É, sabendo que é brilho, sabendo que é diamante, anula-se, como que desaparece, para que o outro possa brilhar, para que o outro possa descobrir quem é, onde está e para onde quer ir. E depois esta questão do pensamento positivo, que já fomos falando há pouco. O pensamento positivo é um dos maiores motores, a par do observador, que vocês podem chamar a qualquer momento e que vos dá o poder de agir sobre as coisas e sobre as situações. O pensamento positivo é igual. E nós já fomos falando um bocadinho disto. Esta nossa amiga, ela tem uma mania. Ela cisma que é perseguida. Ela cisma que ninguém gosta dela. As pessoas fazem sempre o contrário do que ela pede. Vamos fazer aqui o exercício e ver se ela tem razão. Alinham? Então vamos ver o que ela nos pede. Ela vai nos pedir uma coisa e nós vamos fazer o que ela nos pede. Está bem? Concordam? Não pense no elefante cor-de-rosa. Quantos de vocês pensou no elefante cor-de-rosa? Ups, afinal parece que ela tem razão. Andamos todos a persegui-los. Ela não pense. E toda a gente pensou, quase toda a gente pensou no elefante cor-de-rosa. Quantas vezes isto nos acontece? Quantas vezes nós dizemos a alguém, não faças isto. E eu não quero isto. E de repente, toma lá, levas mais. Porquê? Porque eu estou focada naquilo que não quero. Porque se eu vos disser assim, pensem num Ferrari vermelho. Aposto que quase todos pensaram e visualizaram um Ferrari vermelho. E agora a nossa amiga ainda está mais chateada, porque ela acha que vocês fazem aquilo que eu quero e não fazem aquilo que ela quer. E isto acontece no nosso dia-a-dia. Muitas vezes, mesmo entre amigos, nós dizemos isto a alguém, pá, não me digas isto, desde quando me dizes isso?
Passado uns dias estava a pessoa a dizer outra vez a mesma coisa. E outra vez. E então isto em casais, isto nem se fala. Isto é sempre a dar. Experimentem fazer o contrário. Experimentem. Numa fase inicial, querem dizer, não gosto quando me dizes isso. Bem, mas preferia que me dissesse isto. Diz-me isto. Comecem a controlar os vossos pensamentos. A definir aquilo que querem. Nós queremos tanta coisa. Toda a gente quer que saia o Euromilhões, não? E sair o Euromilhões, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Viajar, vou comprar uma casa, outros dizem, despeço-me já. E agora se eu vos perguntar, qual é a segunda coisa que fazem quando vos saem o Euromilhões? Ups! Parece que piorou um bocado, não é? É que nós sabemos muito bem aquilo que não queremos, mas sabemos muito mal aquilo que queremos. Temos dificuldade em dizer o que queremos. Quantos de vós sabem o que é que quer fazer até ao final deste ano? Houve 2 pessoas que levantaram a mão. Os outros estavam com vergonha. Eu sei. Esta questão do pensamento positivo fala-nos de focar. Eu tenho uma filha com 2 anos e meio. E na altura em que eu engravidei, uma coisa que me acontecia constantemente era ver grávidas. Eu juro-vos, naquele ano, eu acho que toda a gente teve filhos. Eu só via grávidas em todo lado. Grávidas e lojas de bebês. Quantas vezes, outra situação que é muito comum, quando decidimos comprar um carro, é aquele carro que eu quero. E quero daquela cor. Até nunca vi nenhum por aí, é aquele carro é fantástico. E de um momento para o outro, vemos em todo lado aquele carro com aquela cor. E de repente dizemos, então parece que toda a gente adivinhou o meu pensamento e toda a gente agora decidiu comprar o mesmo carro com a mesma cor. Nada mudou. O mundo não mudou. As pessoas continuaram a sua vida e fizeram as suas escolhas, independentemente daquela que vocês fizeram. Mas vocês estavam focados. Vocês sabiam exatamente o que é que queriam. E quando nós sabemos o que queremos, quando nós estamos focados em algo, nós começamos a descobrir oportunidades onde nós nunca as vimos. Nós começámos a encontrar lojas de bebés em todo lado. Começámos a ver grávidas em todo lado e começámos a ver carros da mesma cor, do mesmo modelo, em todo lado. Porque, como que por magia, nós programamos, e isto está aprovado, isto é científico, nós programamos o nosso cérebro para ele procurar aquele registro. Agora reparem, se eu passo o dia a focar naquilo que eu não quero, o que é que eu estou a dizer ao meu cérebro? O que é que eu estou a dizer à minha mente para procurar? Aquilo que eu não quero. E de repente, eu vejo-me envolvida em mais daquilo que eu não quero. Será que vale a pena mudar este paradigma? E sempre que aquele pensamento, eu não sou capaz, não, eu sou capaz. Eu não gosto disto, eu não gosto disto. Então o que é que eu gosto? Eu gosto daquilo. A partir do momento em que vocês dizem, eu não gosto disto, mas eu gosto disto, tudo em vós muda. E aos poucos, vocês começam a estar focados. As oportunidades surgem. As pessoas vão falar convosco, vocês nem sabem porque é que elas vieram falar convosco. Elas sempre estiveram ali, mas de repente, numa conversa de café, porque vocês sabem aquilo que querem, descobrem que 3 ou 4 pessoas do vosso grupo de amigos querem criar uma empresa.
E quer criar uma empresa, adivinhem como? Na mesma área que vocês querem criar. E mais, esses amigos que vocês partilham uma vida, afinal, têm exatamente os mesmos valores que vocês. E querem criar uma empresa que faça a diferença. Querem fazer o impossível. Não existia. Vamos fazer. E porquê que vocês descobriram esses amigos? Eles sempre estiveram lá. Eles eram vossos amigos em casa, andaram juntos na pré-escola. Porque estavam focados. Porque sabiam exatamente aquilo que queriam. E assim que um deles deu sinal, vocês estavam atentos. E vocês ganharam a oportunidade. Agarraram a oportunidade. Pois há quem diga que tiveram sorte. Pois há muitas pessoas que dizem: teve sorte, quem deu sorte. Teve sorte? Não. Estava focado. Sabia o que queria, a oportunidade surgiu. E a pessoa agarrou e fez a diferença. A importância de pensamento positivo, a importância de sabermos o que queremos e focarmos é fundamental. Se pensarmos um pouco na história, na nossa evolução, sempre que o mundo avançou porque alguém acreditou que queria fazer algo que não existia. A luz. Dizem que ele falhou 2.999 vezes, não foi, antes de acertar. Ele diz que não falhou. Ele diz que eliminou todas as formas de não funcionar, que só restou a que funcionava. Pensamento positivo. Porquê que ele conseguiu ter o pensamento positivo? Porque ele tinha um foco. Sabia exatamente o que é que queria. Ele acreditava que era capaz de fazer a luz. De colocar a luz dentro de uma lâmpada. Há meia dúzia de anos, era impensável termos telemóveis. Os primeiros que apareceram eram enormes. Internet, o que é isso? Quando eu andava na escola, não havia internet. No secundário não havia internet. Começou a haver os primeiros internets a chegar à escola. Aquilo era lento. Aquilo não funcionava. Mas alguém, um dia, acreditou que podia pôr internet. Todas as pessoas ligadas através da internet. Um dia, alguém acreditou que podia fazer um iPhone. E que podia, ali, naquele objeto minúsculo, colocar tudo, colocar o mundo à disposição. E porquê é que ele conseguiu? Porque ele acreditou. Porque ele tinha um foco. Se não há, vamos fazer. Se os outros não são como eu sou, ainda bem, eu sou diferente. Então se eu sou diferente, espera lá, deixa-me olhar para mim, deixa-me perceber, se eu sou diferente dos outros, eu sou única. Qual é a minha diferença? Porque é exatamente nessa diferença que está a oportunidade de eu fazer acontecer no mundo. É muito importante o pensamento positivo. E é exatamente com base em tudo isto que eu fui falando que surge a metodologia do coaching. O coaching é uma ferramenta que ajuda as pessoas a brilharem. É uma ferramenta que permite elevar os níveis de consciência das pessoas. E vocês vão perceber, através da metodologia, como. Um pouco disto que fomos falando. O autoconhecimento, o saber o que se quer, o acreditar. Porque sem acreditar, o acreditar que é possível e o acreditar que eu sou capaz e eu tenho as respostas. Portanto, a metodologia de coaching assenta em dois princípios. Ganhei na tecla. Como observei a ferramenta, pude atuar sobre ela. Se tivesse distraído, agora ficava aqui um bocadinho atrapalhada. Mas como observei, consegui voltar para a frente. E então, a metodologia de coaching assenta em dois princípios fundamentais. O potencial humano e o pensamento positivo.
Todas as pessoas são capazes, todas as pessoas têm em si as respostas para os seus desafios. E o pensamento positivo, aquele pensamento que leva à resiliência, à capacidade de observar e voltar a planear e voltar a fazer acontecer. Estes são os pressupostos bases do coaching. E então, a metodologia de coaching começa pelo foco. Se eu quero fazer acontecer, porque coaching é uma ferramenta que faz acontecer. Leva as pessoas a comprometerem-se, leva as pessoas a prepararem-se para uma maratona, não é meia maratona, é uma maratona. Leva as pessoas a acreditar que é possível ter instituições diferentes, valorizando as pessoas. O coaching é fazer acontecer. Portanto, se o coaching é fazer acontecer, o primeiro passo é perceber o que é que queres. Qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? Porque o coaching tem este poder. O coaching tem o poder de passar o teu sonho à realidade. Se eu souber exatamente o que eu quero, nós estivemos a ver isto ainda há pouco, eu estou pronta para quê? Para tomar consciência do que é preciso para atingir o fim que quero. Por isso é que aqui o nosso colega, o Luís Grão, há pouco dizia, quando chegou à ação de coaching, perguntaram-lhe, então, e qual é o objetivo que traz? Porque o coaching começa por aqui. Tem que haver um objetivo. O que é que quer fazer? Qual é o seu sonho? E depois, a consciencialização. Ok, o meu objetivo é este. Eu quero fazer isto. Muito bem. Então aqui agora vem a questão da consciencialização. E quanto importante é para si isso? O que é que isso, esse sonho, esse objetivo, representa para si, para ti, para cada um de vós? E neste conjunto de perguntas que o coach vai fazendo, o coachee, o cliente, portanto, vai tomando consciência daquilo que já tem e daquilo que necessita para atingir aquele objetivo. Porque uma das coisas que acontece muitas vezes, e eu posso partilhar isto convosco, é que as pessoas chegam a uma sessão e têm um objetivo bem definido. E quando começam a fazer o processo de consciencialização, de repente elas próprias começam a perceber que até já tinham imensos recursos que precisavam para atingir aquele fim. Só que até àquele ponto, elas ainda não tinham feito as questões principais. Quanto é importante para mim? Para que é que eu quero fazer isto? E compreendendo exatamente o que é que nós queremos, o quanto importante é, acaba por ganhar a força que precisava para levar o objetivo para a frente. E é por isso que a etapa seguinte é a responsabilização. Muito bem, já percebemos, eu quero isto. Porquê é que eu quero? Por causa disto, é importante para mim, vai-me fazer sentir melhor, é assim que eu me quero sentir, é isto que eu quero da minha vida. Então, o que é que vais fazer para isso acontecer? Já sei o que quero, sei que é importante, o que é que vais fazer para tornar isso realidade? O que é que estás disposto a fazer? E quando nós colocamos esta questão, acabamos por despoltar em nós todo um conjunto de respostas que até aquele momento estavam escondidas. O que é que eu estou disposto a fazer? Estou disposto a fazer já. Estou disposto a fazer tudo o que for preciso. Porquê? Porque nós observamos aquilo que nós queríamos, tomamos consciência e agora estamos prontos para agir. E depois da responsabilização há o compromisso. Pois muito bem. Então, e como é que tu te vais comprometer? Qual é a
a melhor forma, nós dizemos muitas vezes, de entalares no meio disto tudo. O Luizão partilhou connosco a questão de fumar, deixar de fumar. Ele deixou de fumar. E porquê é que ele próprio disse, porquê é que ele não retrocedeu na sua decisão? Porque ele tinha tomado um compromisso. Ele tinha dito a toda a gente, eu vou deixar, eu já deixei de fumar, não foi eu vou deixar, eu deixei de fumar. Eu deixei de fumar. E a partir do momento em que assumimos um compromisso, sabendo que aquilo é importante para nós, já demos o primeiro passo para fazer acontecer. E então, se vais fazer, quando? Não é? Quando é que vais fazer? Como é que vais compreender? Quando é que vais fazer? E quando nós conseguimos fazer todo este percurso, o que nós obtemos cá em baixo é um impacto. E o impacto que nós temos é que nós ficamos muito mais motivados. Aquilo que eu vejo é que as pessoas, no final de uma sessão de coaching, sentem-se muito mais capazes de fazer tudo. E eu não fiz nada. Fiz perguntas. Só perguntas. E as perguntas que elas me pediram para fazer. De forma inconsciente. Mas que me pediram para fazer, estavam a pedi-las. A determinada altura era aquela pergunta que eles precisavam para encontrar a solução. E quando nós estamos motivados, quando nós temos motivos para a ação, nós estamos motivados, os resultados são positivos. Os resultados são sempre positivos quando nós estamos motivados, quando nós queremos mesmo aquilo fazer acontecer. Porque se não for daquela maneira, nós vamos fazer de outra. Mas nós vamos fazer acontecer, porque é aquilo que eu quero. Para ilustrar um pouco esta metodologia, eu pedi a uma pessoa, que é o presidente da ISPC, ele costuma contar muito esta história. É uma história que retrata muito bem a metodologia do coaching e o poder que ela tem, até nas crianças, em todas as pessoas. E eu pedi-lhe se podia partilhar essa história convosco aqui hoje. Porque esta história é a história do Dr. Jorge, que foi um formando que frequentou um curso de coaching, era médico, um homem de algum modo até algo cético em relação a tudo isto, e que, ao fazer esta formação, depois teve necessidade de partilhar com os colegas algo que lhe aconteceu e que eu vou partilhar convosco. Esta formação de coaching, como já foi algumas pessoas já referiram, é desenvolvida em 2 fins de semana. Sexta, sábado e domingo. Depois há ali uma pausa do outro fim de semana seguinte e depois, passado 3 semanas, voltamos a reencontrar-nos sexta, sábado e domingo. E isto que aconteceu ao Dr. Jorge aconteceu, portanto, entre os 2 fins de semana. Fez o primeiro fim de semana e aconteceu isto, mas ele partilhou no fim de semana seguinte. E o que é que aconteceu ao Dr. Jorge? Chegou à sessão lá com os colegas e pediu ao engenheiro Viana se podia partilhar uma coisa que lhe tinha acontecido. A gente ficou sentado, então, o Dr. Jorge vai falar. Ele estava sempre tão cético em relação a isto. Okay. Sim, claro que sim. Então lá vai ele. Vira-se para os colegas. Tenho que partilhar uma coisa convosco que me aconteceu. Vocês sabem, eu sou médico, estas coisas do coaching eu vim ver porque acho que é importante, porque eu lido com pessoas, mas estava-me ainda a fazer um pouco de confusão no final do primeiro fim de semana. E eu confesso, primeiro fim de semana, terminou, fui para casa, olha, no outro dia fui trabalhar, trabalhei o dia todo, não pensei mais neste assunto, veio a terça-feira igual, meio da semana, já não sei se foi bem quarta, se foi quinta, estou lá em casa, depois de um dia de trabalho, ainda por cima as coisas não tinham corrido lá muito bem. E chega ao meu filho, o João, o pequenino, bem com os seus 8 anitos. Chega lá o João e diz ao pai:
é uma coisa para te dizer. Assim um bocado, pai. E ele, quando ele começa com aquela cara, eu já sei, fez alguma coisa. E ele vinha assim com o papel na mão. Pai, olha pai, o que é que foi, João? O meu teste de matemática, pai. E naquele momento, diz ele, eu não sei o que é que me deu, eu não fui consciente, mas naquele momento lembrei-me. Coach. João, então, e o que é que tens aí? O teste de matemática, pai. E o que é que tens para me dizer? Oh pai, negativa. Tiraste negativa, João? Tirei, pai. Pronto. E o que é que isso te diz, João? E o meu filho, estão a ver, porque eu sou assim um bocado duro e tal, e o meu filho começou a olhar para mim. Pai, meu pai não está bem, meu pai hoje deve estar. Oh pai, o que é que isto me diz? Isto diz que eu tirei negativa. Que eu não me esforcei, que a coisa não correu muito bem. Isso, o doutor João, o doutor Jorge lá do outro lado, só pensava, coach, mantém-te calmo, coach. E vira-se para o filho e pergunta, pronto, como é que tu gostavas que fosse? E o filho ainda ficou mais assustado, bem. Como é que eu queria que fosse, pai? Oh pai, sempre assim um bocado, tipo, isto não vai correr bem. Oh pai, eu queria tirar positiva. Houve colegas, o João e a Maria, que tiveram, os meus colegas, também queria. Coach. Oh filho, como é que tu te ias sentir se tirasses positiva? Nem eu já acreditava, diz o doutor, que já nem ele acreditava nele próprio. Como é que eu estava a fazer isto? E o filho muito menos. Meu pai está-se a passar. Oh pai, como é que eu me ia sentir? Eu ia me sentir muito bem. Eu ia gostar, não é? A professora até dá os parabéns a quem tira positiva, eu ia gostar muito. Então o doutor João pergunta ao filho, João, o que é que tu estás disposto a fazer? Filho, e ficou um bocado baralhado. Estudar, pai, não é? E aí ele fez uma coisa. É que o filho devolve a pergunta ao pai e pergunta, não é pai, é isso que eu tenho que fazer, não é? É estudar. E ele conteve-se. Ele costumava falar sempre naquele dia conteve-se. E fazia, coach. Ó filho, o que é que tu achas? E devolve a pergunta ao filho. Devolve o poder ao filho. E o filho fica, pai, é isto que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar. Então o Dr. Jorge pergunta, Joãozinho, e quando é que estás disposto a estudar? E o Joãozinho não tem mais nada. Pai, é agora! E vai para o quarto estudar. E pior, diz o Dr. Jorge, que a seguir não veio a mulher. Homem, o que é que tu fizeste ao nosso filho que ele está ali dentro do quarto a estudar? Isto é verdade. Quem conta esta história é o presidente da SPC, o engenheiro Viana Abreu. Foi com ele que isto aconteceu. Mas esta história retrata muito bem aquilo que eu estive a falar há pouco, da metodologia do coaching. Ele conseguiu focar a criança naquilo que ela queria. Porque, de facto, os resultados negativos andava ele. O próprio miúdo não queria aqueles resultados. E a partir do momento em que ele próprio descobriu a solução, ele não precisou que o mandassem estudar. Porque ele sabia exatamente, naquele momento, ele percebeu exatamente o que é que tinha que fazer para atingir aquele objetivo. Porque ele queria tirar boas notas, porque se ia sentir bem, porque era importante. E é isto que nós precisamos de ter constantemente na nossa vida. É esta capacidade para perceber o que é que queremos da vida. E depois aplicar isso. Fazer acontecer. Arranjar motivos que nos tornem mais capazes de fazer, que nos motivem para depois fazer. Já assim, em reta final, quero partilhar convosco algumas das aplicações
do coaching. Porque isto tudo que nós estivemos aqui a falar pode ser aplicado basicamente em 3 níveis. Aquelas 2 primeiras dimensões que eu partilhei convosco, a questão de chamar o observador, é um pouco auto-coaching. É o perceber, analisarmos a nós próprios, perceber a nós próprios o que é que eu quero fazer. E quando nós percebemos isto, nós somos então capazes de atuar e de fazer. Isto é uma dimensão do coaching que pode estar presente na nossa vida, diariamente. Em todas as nossas decisões, nos nossos relacionamentos. Perceber o que é que me move. Perceber o que é que eu quero. E depois, automaticamente ir percebendo quais são as funções que eu tenho para aquele meu desafio. Outra dimensão é a atitude coaching. Aquilo que o Dr. Jorge fez é de facto, quase fez ali uma mini sessão de coaching. Mas nós podemos fazer isto no dia a dia com as nossas pessoas. A atitude coaching é aquela atitude que quando alguém vem ter connosco e nos diz estou farto disto, porque a minha vida é sempre a mesma coisa, e porque... nós dizemos, então o que é que tu queres? Esta é aquela dimensão que pode estar sempre presente. Na capacidade de escutar os outros, na capacidade de compreender os outros, sem julgar e sem opinar. Porque nós somos todos especialistas em opiniões. Temos sempre solução para os problemas dos outros. E aqui a questão da atitude coaching é isso. Se eu muitas vezes tenho dificuldade em encontrar a solução para os meus próprios desafios, será que eu tenho o direito de dar palpite no desafio dos outros? E a atitude coaching é isto. É incentivar o outro ao pensamento positivo. Incentivar o outro a descobrir aquilo que quer e, no fundo, despertar nele a capacidade de o fazer acontecer. E depois há aquela dimensão, que é uma dimensão que eu exerço, que é o coaching profissional. Coaching profissional, que os colegas falaram, ao nível 1, que é um coaching onde se desenvolve muito esta atitude coaching, o auto-coaching, o autoconhecimento, o autodomínio e esta atitude coaching, trazer para a vida, é uma ferramenta para a vida. E depois há um segundo nível, onde é possível aprofundar todos estes conceitos e até, quem quiser, no final, fazer a certificação profissional e exercer esta atividade, seja nas empresas, seja a nível de pessoas, porque no fundo são tudo pessoas, não é? Mas a nível individual, sobre problemas, situações do dia a dia. Estas são as aplicações-chave do coaching. E para terminar, eu vou citar Peter Drucker. Penso que vocês quase todos conhecem, o grande guru da gestão. E ele diz uma coisa que vem completamente ao encontro daquilo que é a filosofia do coaching. É que o que ele diz é que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. A melhor forma de prever aquilo que vai ser o meu futuro é decidir hoje o que é que eu quero. É deixar o passado no passado, viver o presente e projetar o meu futuro. Ter a capacidade ao passado e buscar tudo o que são as aprendizagens, para com elas poder viver melhor o presente. E hoje, no presente, poder projetar aquilo que eu quero para o futuro. Portanto, neste momento a bola está desse lado. Vocês sabem que têm poder pessoal ilimitado. Vocês sabem que podem decidir aquilo que querem. Vocês sabem que o podem fazer. Portanto, cabe agora a cada um de vocês definir aquilo que quer e fazê-lo acontecer. A mim, resta-me desejar-vos muito sucesso. Obrigada.